sobre, irmãos, o cuidado que a gente tem. Até falei, não tem um canalzinho lá que eu coloco alguns assuntos, né? Eu falei sobre a situação das pessoas, da gente acreditar em qualquer coisa, sabe? Assim, é muito comum os cristãos, as pessoas que a gente fala, vamos falar crente, né? Os irmãos, irmãs, tem uma simplicidade muito grande de acreditar nas coisas, sabe? Assim, tudo acreditar. E essa simplicidade, às vezes, é talvez falta de conhecimento da própria palavra de Deus, que a gente percebe que todas as pessoas que são bem ensinadas, bem instruídas, elas não caem em erros, né? A própria palavra de Deus fala que nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. O que que significa isso? A pomba é um animalzinho tão simples, muito simples e prudente como a serpente, porque a pomba não é prudente, ela é simples, mas ela não é prudente. É um animalzinho que constantemente morre atropelado, né? A pomba, ela desce a uma rua, de uma avenida para comer, para pegar uma pipoquinha que caiu lá, e daqui a pouco ela fica ali, não tem, passa um carro em alta velocidade e atropela. Já a serpente ela é prudente, porque a serpente ela fica escondida. Ela fica escondida. A serpente não sai atacando as pessoas, ela tem uma autodefesa. Se a pessoa for pisar em cima dela, ela ataca, mas ela fica escondida. Ela não se expõe. Então, assim, tem que ser prudente como a serpente, simples como a pomba. Mas a gente, e como que faz para ser prudente? Conhecimento, ouvir a palavra de Deus, entender, para que a gente não acredite, irmãos, em algumas coisas que eu até contei, né, de um caso, um testemunho mirabolante, umas coisas que você fala, não tem sentido, não vai ligando as coisas, sabe? Então a gente percebe que às vezes até no meio da nossa querida Irmandade, propaga-se alguns testemunhos que você não tem começo, não tem meio, não tem fim. Sabe aquelas coisas assim que falta uma ponta? Não tem, a pessoa vai contando que você fala, peraí, da onde que começou isso? Onde surgiu? Umas coisas assim que você fala, não precisa disso, não tem necessidade disso, não aconteceu. Aí você pergunta para, se você realmente começar a interrogar a pessoa, você fala, de onde foi? Me passa o endereço, o lugar que foi. Isso não é falta de fé, não é falta de fé. Relato de onde aconteceu das coisas não é falta de fé. Tanto é que os milagres que Jesus fez, eles estão aqui escritos. Relata o lugar que foi feito, relata quem fez. Estavam lá escritos nos pergaminhos. Um dos mais, os que mais relatou os milagres de Jesus foi Mateus. E Mateus, ele tinha maior facilidade de escrita. Então Lucas não, Lucas ele não acompanhou Jesus. Lucas fez um compilado depois, ele foi estudando, pesquisando, buscando informações e fez o Evangelho de Lucas, escrito por Lucas. Jesus escrito por Lucas, mas Mateus não, Mateus conviveu com Jesus. Então ele relatava aquilo que estava acontecendo com uma fidelidade das informações, colocando ali, e gera um plano de Deus, né? Para ele escrever tudo isso para ficar para nós. Então, irmãos, que a gente percebe, as pessoas transmitem testemunhos que não tem sentido, entendeu? Por que que Deus faria um movimento daquele para movimentar certas coisas que não tem sentido, não vai levar a nada e não tem lugar nenhum? Vocês entendem? Assim, eu contei até de um caso de um irmão que ele apareceu aqui na cidade, e ele tinha um cargo alto, e ele chegou, conhecido por algumas pessoas que indicaram, falaram, o cara é o servo de Deus, isso, isso, isso. E ele contou, eu congreguei junto com esse irmão. Ele contou que ele morreu e ele ficou no corredor do hospital lá por mais de 6 horas no corredor do hospital morto. Irmãos, era uma autoridade. Uma autoridade, para começar, entrou no hospital, a pessoa vai dar a entrada, pergunta a profissão, pergunta tudo, né? E tá ali, tem a carteirinha, tem um plano de saúde, se não tem, dá um documento. É uma autoridade. Ficou no corredor do hospital 6 horas morto. Falou que ficou morto. Aí depois levaram para o necrotério. Aí depois a esposa foi lá no necrotério ver e saudou ele com a paz de Deus. E ele levantou.
Aí depois descobrimos que não tinha nada a ver com isso. Então, assim, mas aí, o que que percebe-se? Na hora eu vendo aquilo, eu fiquei em dúvida. Falei, como, pera, mas as coisas não vão ligando muito bem, né? Mas você percebe a irmandade, se glorifica, aquela coisa toda, fala, meu Deus, que será que é isso? Né? E eu fui congregar uma vez numa igreja em São Paulo, um bairro muito lotado a igreja. Um moço levantou para testemunhar e ele contou que ele era uma criança, que ele nasceu, a mãe dele, na verdade, a mãe dele tinha um mioma na barriga, e quando nasceu, não era um mioma, era ele. Os médicos tinham feito todos os exames, detectou que era um mioma. Até o último dia era um mioma. Aí aquele negócio crescendo, aí foi fazer o parto. Então, irmãos, assim, não combina as coisas. Se é um mioma que o médico viram, não é parto que vai fazer para tirar o mioma, entende? Não é parto. Vai fazer uma cirurgia. Um médico especialista em tirada de mioma, um médico que é especialista em tumores, não é um ginecologista, às vezes, normal que faz parto de criança. Então começa as pontas não se ligarem. Aí a pessoa vai e fala, não, eu era um mioma, aí a hora que nasceu era uma criança. Mas nasceu, irmãos, e poucas horas depois morri. Aí colocaram eu lá no necrotério e eu fiquei lá no necrotério um tempão. Irmãos, assim, não vai ter um sentido, porque a gente conhece o andamento das coisas, entendeu? No hospital, eu já trabalhei com indústrias farmacêuticas, a gente foi ter muito hospital. Então, tinha muitos médicos amigos, e aí você começa a ver, que, aí vem, a pessoa vem, conta que a criança estava morta lá, o dia inteiro lá, morto, lá no necrotério, num berço, tinha um monte de, falou assim, já tinha um monte de criança morta junto. Falei, meu Deus. Aí a mãe chega, abre a porta, a mãe, quer dizer, tinha tido a criança, a mãe, uma cirurgia para tirada de um tumor, vira uma criança, a mãe vai lá e abre a porta do necrotério, onde tinha aquele monte de criancinha morta, e fala, paz de Deus, meu filho, a criança recém-nascida vai falar, amém, mamãe. Irmãos, aí você percebe que muitos irmãos glorificando e pulando, aquela coisa assim, eu falei, meu Deus, onde que eu tô aqui? Cadê o evangelho de Jesus, esse povo? Então nós temos que entender que Jesus não precisa disso. E não está dando certo, não vai, ele dando liga. Aí, se você pegar a pessoa para perguntar, conta direito. Irmãos, não, então, assim, nós temos que ter um mau cuidado, porque existem pessoas que, na verdade, não é um cristão de verdade, porque ele não quer lá contar o milagre de Jesus, ele quer se engrandecer, como ele é, como se fosse uma pessoa que traz sobre ele uma grande obra. É uma pessoa diferenciada na terra, que traz sobre ele uma grande obra. Mas não contou, não falou de Jesus, não falou do Senhor, do Evangelho, falou nada. Ele quer demonstrar que ele é uma pessoa que tem o poder de Deus sobre ele. Então, assim, percebe e vai acontecendo tantas coisas. Outra vez aconteceu aqui, apareceu aqui na cidade um irmão se intitulando cooperador, e ele levantou na igreja e falou que ele era cooperador, atendeu o culto. No meio do culto, ele falou que para a Irmandade que foi uma surpresa, que ele tinha acabado de receber uma ligação de começar o culto, que ele tinha sido apresentado para ancião. Não tinha tido nem oração de apresentação, mas ele tinha sido apresentado para ancião, que a ordenação dele ia ser na semana que vem. Ô, irmão, só ele acabou o culto, aí um monte de irmão lá e vai. Esse homem, no outro dia, ele visitou um monte de irmão e vendeu coleção de Barça, coleção da Barça. Barça era uma coleção de livros que, hoje você tem o Google, né, se quiser tem ali. A Barça você pesquisava. Ah, eu quero saber a distância entre a Terra e a Lua. Vai lá na Barça, procura a distância, tinha tudo, 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 tudo. Era um compilado de informações. Um compilado de informações que tinham ali que as pessoas buscavam. É caríssimo a Barça, era caríssimo. Eu acho que hoje, se fosse hoje, seria uma coleção de Barça, seria coisa de 10, 12 mil reais. Ele vendeu para um monte de irmão, se passando por um irmão que tinha acabado de ser ordenado ancião. Aí, depois que ele pegou o dinheiro da turma, aí foram atrás para descobrir. Não era nada. Era um estelionatário, a verdade é essa, que ficava aí divulgando para todo mundo, enganando. Então, irmãos, a gente precisa ter prudência às vezes. E não, e assim, que eu falo aqui, porque às vezes muitos irmãos que estão aqui, às vezes você, pela tua
capacidade já de entendimento da palavra de Deus, o conhecimento das escrituras que nós estamos tendo aqui constantemente, às vezes você vai estar num culto desse, ou numa rodinha de irmãos, onde alguém vai contar um testemunho desse. E não fica envergonhado de fechar a cara, não. Não fica, não. Não tem problema. Estão dando. Ó, eu não concordo, não aceito isso aí, porque isso aí. Explica para mim detalhes disso aqui. Aí você vai ver que não tem detalhes. Entendeu? Então, assim, para aqueles que já. Que tem, que a grande maioria aqui, eu acredito, né? Toda a Irmandade aqui tem uma sabedoria muito boa. Mas não fique chateado, não, viu? De você, não, você rejeitar. Nós não devemos rejeitar o Evangelho de Jesus. Porque aquele que rejeita Cristo como seu Salvador, ele é sobre ele, a morte vem sobre ele. Então, é o único pecado que é o pecado contra o Espírito Santo, é você rejeitar Cristo como teu Salvador. Você vai pecar contra o Espírito Santo. Então, esse é um pecado de morte. O restante, se rejeitar uma falácia dessa, uma mentira dessa, tenha liberdade e fala, não, rejeito, não aceito isso aí não. Tá? Porque às vezes a gente percebe que se você está num lugar, às vezes as pessoas começam a contar, ser obrigado, como se você fosse obrigado a aceitar e coisa linda, não participa não. Participa não, fala que é coisa linda não, porque senão você está participando de uma mentira. E a gente percebe que as pessoas têm muita facilidade em cair em mentira, irmãos. São uns assuntos assim tão, sabe, até peço perdão para aqueles que às vezes que já vivenciaram isso e não acreditam de ouvir, mas a gente sempre sabe, a gente tem que orientar a falar sempre, porque sempre tem as pessoas simples, que às vezes é intimidado por outros, às vezes está num movimento ali de uma oração, um movimento ali, alguém contando uma obra, irmão, você viu tal obra assim, assim que Deus fez, o irmão ficou lá na sepultura, irmãos, eu acredito e vou contar para vocês, eu acredito em milagre, porque aqui em Marília, esteve aqui em Marília, meu pai convidou esse irmão aqui numa cidade a 70 quilômetros de Marília, chamado Lins. Quem quiser lá em Lins pode perguntar lá, esse milagre é contado lá por toda a Irmandade. O nosso irmão lá foi dado como morto, foi colocado no necrotério lá do hospital, foi colocado naquela gaveta, foi dado como morto, atestado de óbito, já feito para o hospital, entregue para a família, e quando foram ver, hora de tirar o corpo para preparar o corpo, foram ver que ele se mexeu. Então, Deus ressuscitou ele, porque durante o tempo que ele estava lá, ele teve como se fosse uma revelação, que ele foi até os céus e conversou com Jesus, mas assim, não conseguiu ver Jesus, né? Ele não permite, né, irmãos? Então, ele falou, não, não é momento de você vir para cá, não. Volta para lá, para o teu lugar, que você tem muito ainda a pregar meu evangelho. E ele ressuscitou. Então meu pai trouxe aqui Marília uma reunião de mocidade, foi uma grande festa. Ele falou, irmãos, está aqui, testado de óbito. Levantou diante de todos. Quem quiser aqui, acaba a reunião de mocidade aqui, estava lotada a igreja, mais de 2.000 jovens. Quem quiser, vem aqui depois e pode ver aqui. Tem cópia aqui para vocês ficarem olhando aqui. Tem umas 5 cópias aqui, pode olhar aqui e passar para meio da mocidade depois que acabar. Então isso aí foi feito no hospital, atestado de óbito, porque para dar o atestado de óbito, o médico precisa avaliar. Não pode dar atestado, não é funcionário que dá, o médico faz avaliação, sinais vitais, não existe mais sinais vitais, expede-se o atestado de óbito. E fica aguardando o necrotério para poder preparação do corpo para a ambulância, a funerária pega o corpo, prepara o corpo para poder enterrar. Então, nesse espaço de tempo, de horas que ele ficou, se não me engano, foi dado como morto em torno de 6 horas, mais ou menos. Então, o Senhor fez uma obra, que nesse ele teve como se fosse uma visão, foi, né? Deus sabe como que é todas as coisas. Então, isso é uma obra provada, comprovada. Aí você crê, eu creio. Agora, irmãos, tem umas coisas que as pessoas começam a emendar para poder. É o que eu disse aqui um pouquinho, alguns minutinhos antes. A pessoa quer carregar sobre os ombros dele a pecha de um homem de Deus. Alguém que carrega sobre si um grande milagre. Então, para abrir portas, né? E com essas aberturas de portas, aos prejuízos que já vimos muitas pessoas com prejuízos, porque abriu portas para pessoas que não têm nada de cristão, apenas um enganador. Agradeço a atenção de vocês todos, irmãos e irmãs, por terem ouvido essas palavras aqui, são alguns minutinhos, mas que vale para nós e para aqueles que às vezes não tiveram esse momento aí, né, de desconforto de encontrar pessoas assim, né, pela frente na vida. E vai encontrar, porque sempre tem.
Até, às vezes, em culto, pessoas que gostam. E essas pessoas, infelizmente, eles não vão em cultos, geralmente, de igrejas centrais. Geralmente, eles vão em bairros mais distantes. Geralmente, na central tem um irmão, tem lá, às vezes, um ancião mais velho, tem um irmão, e os irmãos vão pegar ele depois, conversar, às vezes vai num bairro mais distante. Aí, a gente já sabe o que que acontece. Deus abençoe a todos pela paciência. Amém. Certo, Malinai? Certinho, meu amado. Deus abençoe pelos conselhos. Eu vou até colocar aquele vídeo, eu assisti o vídeo e vou até colocar para a Irmandade. Eu não coloquei porque acabei esquecendo. Eu vou colocar depois da reunião para os irmãos ouvirem.